excelente. E diante do Botafogo no domingo no Newton Santos, o rubro-negro entra com favoritismo na busca pelo topo da tabela. Em campo, o Flamengo vai contar com o maior garçom do mundo. Arrascaeta tem 19 passes para gol em 2022 e atualmente é o líder em assistências em todo o planeta. A informação é do site especializado SofaScore. Das 19 assistências, 17 foram pelo Flamengo e 2 pela seleção do Uruguai. O atacante Pedro é quem mais recebeu a bola do uruguaio, com 6 gols. A última vez que serviu um companheiro foi na última quarta-feira, ao mandar a bola para Everton Cebolinha, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, na vitória por 3-1 do rubro-negro sobre o São Paulo no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Para o jogo contra o Botafogo no domingo, Dorival Júnior terá a preocupação não somente com o brasileiro. O time também está com a cabeça na Libertadores, onde enfrenta o Vélez na próxima quarta-feira na Argentina. Mas enquanto isso, o desafio segue no Newton Santos, às 6 horas da tarde. Tem jogo importante semana que vem pro Flamengo. E um clássico no meio do caminho. Uma pedreira, né? Uma pedreira. Clássico é uma pedreira. O deboche é que mata, entendeu? Eu acho que assim, se tem uma coisa feia no ser humano, é o deboche. Eu tô na dúvida se o Dorival tem que botar o time A ou o time B pela pedreira. Ou C. Você é sacanagem! O time C ainda não temos. Não temos o time C. Já vi tanta coisa no futebol. Não, vamos falar sério. Já vi. Vamos falar um monte sério. de coisa que meio esquisita. Vamos falar sério. Dorival, obviamente, vai manter planejamento de time B no Campeonato Eu ia Brasileiro. te perguntar isso. Que time que vem contra o Botafogo? Time B. Eu ainda não tenho time Misto certo. ou B? Claro. É o quê? Misto. Então, Lá eu pra ainda não posso te Libertadores, garantir isso porque eu não tenho quarta-feira. time certo, porque o Flamengo treinou nessa sexta-feira. Inclusive, uma boa notícia, Davi Luiz estava lá treinando normalmente, ou seja, enfim, ele segue fazendo os exames médicos, mas hoje compareceu lá, treinou, mas... Lembrando que o staff do Flamengo, a parte de medicina e tudo mais, se tá fazendo isso, é claro que tem não condições está colocando médicas. em Exatamente. risco nem o Provavelmente. Davi Luiz, nem os demais Exato. jogadores. Calma, Ser humano gente, pelo sempre amor em de primeiro Deus. lugar, exatamente. Obviamente. Enfim, não tem como eu cravar ainda o time que vai a campo, porque ainda tem treino nesse sábado, mas o planejamento será seguido. O time principal joga as Copas e o time B, que é um bom time, inclusive, Ótimo tem time. condições sim de enfrentar o Botafogo, vai entrar pelo Campeonato Brasileiro. A gente sempre fala isso por aqui, né, Lucas Pedrosa, que o time B do Flamengo não deixa a desejar. Não é, que bom, vai o time B. Não é, porque o time B do Flamengo é muito bom. Sim. E assim, eu acho que pro Botafogo conseguir igualar as forças nessa partida, vai ter que ser muito mais do que só tecnicamente. O Botafogo vai ter que suar sangue, vai ter que ser aquele jogo da vida. Não só pela situação na tabela, mas, cara, imagina só, o Botafogo, da forma que tá, pressionado, com o Luiz Castro também pressionado, com o torcedor não confiando muito, ganha do Flamengo em casa? Time B, não interessa. O time B do Flamengo tá ganhando de todo mundo aí dentro do Campeonato Brasileiro. Não tem Se isso. ganha do Flamengo em casa, é outro ar pro Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Flamengo não tem essa, mas era o time... Não, esquece, não tem isso. Nhoque. Peixe. Nhoque? Pô, vou querer também, hein? Eu quero nhoque, tá? Quer apostar também? Não. Tô Você tá legal. comigo Do jeito que ou tá com Eu ele? tô com você. Do jeito que eu tô, acerta até o placar. Olha aqui, vocês levaram o vídeo de drone. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sexta-feira tem muito drone. O grupo do WhatsApp só piscou lá. Drone, mais um drone. Drone do Pedrosa, drone do Vênus. O que tá Que isso? Tem uma mosca. É o drone, porra. Pô, eu, hein? Sai pra lá, mosca. Eu tomei banho, pô. Eu, hein? É o drone, ué. Você É o não drone fica com natural. em cima dos Não, outros? tem muita coisa. Vamos começar, Cara, sabe com qual drone? Fala que você ia falar. eu acho que a gente deve começar, se você me permitir, pelas notícias de onde vem o dinheiro do Flamengo. Muita gente gosta de perguntar isso, né? Vamos lá, Lucas Paquetá, sendo vendido. Só um minutinho. Ah, Você, Big Boy, separou a ordem do drone. O seu príncipe de Caspian que tá mudando, Ele tá mudou bom? tudo aí, ó. Antes que você... Tem algum problema? Ele pode responder. Tem algum problema ele ter mudado? não, eu recebo Jamais. ordens, se vocês Tá bom, quiserem. pode falar o que Mas, você enfim, quiser. vamos lá. Tá trabalhando como diretor agora também, irmão? Não, Só nem figura. quero, pelo amor de Deus. Eu prefiro ficar só aqui mesmo, mais fácil. Mas enfim, vamos lá. Qual o primeiro drone que você escolheu? Lucas Paquetá, sendo vendido pelo Lyon ao West Ham. Vem, meu amor, Contrato deixa eu assinado. falar.
pelo amor de Deus, que não estamos no YouTube. Vai ser daqui a pouco a audiência segura Então, é o tudo outro. bem, Qual tudo que bem. você quer primeiro? Primeiro o Lucas Paquetá. Então vai de Lucas Paquetá. Vamos lá, vendido, já assinou pré-contrato, tá viajando para poder se apresentar ao novo clube da Inglaterra, vai assinar o contrato Como é o novo. nome? West Ham. Clube, inclusive, que já fez proposta até por Lázaro. Flamengo vai ter uma parte do dinheiro, por quê? Pelo mecanismo de solidariedade. Essa operação vai render cerca de 60 milhões de euros, é muita grana, mais de 300 milhões de reais. E o Flamengo tem direito a exatamente 3,87% desse valor. Quanto dá? Em real, dá 11 milhões de reais. Ele pediu para alguém fazer a conta, né? Ele não tem nem noção de quanto dá em euro, porque ele pediu Não, em em euro. euro dá 2,3, aí fazendo a cotação dá cerca de 11 milhões de reais. E de fato eu pedi ajuda sim. Vem não cá, vou negar. ô Venê, o Flamengo tá lá de bobeira, tal, em casa, lá no Ninho, e vai pintar 11 milhões de reais na conta do Flamengo. É isso aí. É Muito assim que dinheiro. funciona. E detalhe, esse valor, ele cai na hora que o contrato é assinado. Não tem essa de, daqui a 3 anos, quando o Paquetá bater... Não. Quer explicar pra galera esse Assinou mecanismo? o contrato, o dinheiro cai na conta do Como Flamengo. que acontece isso, Lucas Funciona Pedrosa? da seguinte forma: todos os jogadores que passam por um clube de 13 a 21 anos, a cada idade que ele vai ficando no clube tem uma porcentagem que vai aumentando. O Paquetá deve ter chegado, sei lá, no Flamengo com 14, 15 ele ficou anos, até os talvez. 21, ele e ficou ficou até os até. E depende de quanto fica e depende de quanto chega. Então, dos 13 aos 21, o máximo são 5%. O Paquetá, se tem 3,87, ele deve ter ficado a maior parte do tempo como base do Flamengo. Então, por isso que o Flamengo tem direito. É um mecanismo de solidariedade da FIFA que prioriza os clubes formadores. Só exemplo de comparação, o São Paulo agora está prestes a ganhar quase 20 milhões de euros só por causa do Antony. Caramba. Por causa do mecanismo de solidariedade e por causa da porcentagem que E tem o em cima Lucas dele. Paquetá já tinha rendido isso, uma parte desse valor, quando saiu do Milan e foi para o Lyon. Isso sempre acontece quando Isso. muda de E, país. gente, a gente está olhando grandes clubes que têm o dinheiro, o Flamengo tudo organizado, e é bom sempre ganhar um dinheirinho a mais. Mas olha que legal um mecanismo desse quando é um clube de menor investimento, né? Aí ele forma um grande atleta, um menino que vai voar o mundo, vai jogar muita bola, e ele acaba ganhando com isso. É muito legal esse mecanismo. Sim, né? eu sou a favor desse mecanismo, acho que está certo. E o clube sempre ganha. Aí o que eu te falo, qual é a importância de você fazer grandes operações, você pensar no futuro? O Flamengo pensa no futuro. Não só com o Lucas Paquetá, com o Jean Lucas recentemente, um volante aí que mudou também. Com o Samir recentemente foi quase 1 milhão. É verdade. 850 mil reais. Mas, ô Venê, se tem uma coisa que o Flamengo faz bem ultimamente, são negociações. Sim, isso A aí. gente sempre, Pedrosa, comenta isso por aqui. O Flamengo tem negociado muito bem. Dificilmente a gente fala, essa aí o Flamengo não foi bem, não. O Flamengo consegue até ganhar dinheiro num jogador que não está funcionando. E aí tem um outro drone que está pintando por aí, que é o Vitinho. Não é mais Esse jogador é o do melhor. Flamengo. Ele acertou com... Como é que é esse time aí? Eita, Ao que Atfak. maravilha. Acho que é assim que se... Ou Muito bem. Atfak, enfim, é assim O que se time da pronuncia. Arábia Saudita, tá? Ele teve reunião da diretoria do Flamengo com o empresário do Lázaro. Falar mais sobre essas... Time É isso mesmo, ótimo. Venê? Vamos lá, é o seguinte, Vitinho, ele já se maravilha. despediu, não é mais jogador do Flamengo, Acabou? viaja... Não é mais? Não é mais, não joga contra o Botafogo, inclusive. O Flamengo liberou esse jogador de graça, porém, vai manter 35% dos direitos econômicos desse atleta e vai economizar pelo menos, galera, preste atenção, pelo menos 3 milhões e meio de reais de salário com o Vitinho, que iria até dezembro o contrato dele e ele não ia renovar. Ô, Lucas Pedrosa, Sim. vamos falar do Vitinho aqui, que tem mais drone, hein, gente? Tem muito drone hoje do Venê Já e do deu, não Pedrosa dava também. mais pra ele. O Vitinho, em algum momento, até o Arrasca chegar, ele foi a contratação mais cara da história do Flamengo. Isso pesou um pouco, mas não acho que esse foi o motivo pelo que ele apresentou. A minha opinião, como uma torcedora, uma apaixonada por futebol, e que via esse menino começar na vitrine, que foi no Botafogo, ele não é das bases e tal do Botafogo, mas ele apareceu pro futebol mundial no Botafogo, depois foi pra Rússia e tal. O Vitinho, lá no Botafogo, tinha aquela expectativa pela idade dele, assim, cara, ele é muito bom, mas ele vai amadurecer na finalização, ele vai amadurecer nisso. Chegou um momento em que ele deu uma passeada pelo mundo, em que a gente viu internacional e tal, que ele era aquilo ali, que ele apresentava. E eu acho que essa expectativa em cima do Vitinho que atrapalhou um pouco as coisas. Vitinho é muito Você bom concorda jogador. comigo? Concordo. Vitinho é muito bom jogador. Isso aí é indiscutível. verdade. Inclusive, ele tem uma característica que eu mais gosto no futebol, porque ele é ambidestro. E é ambidestro perfeito. Bate com a esquerda e com a direita da mesma forma.
Só que, de fato, havia uma expectativa muito exacerbada em cima do Vitinho. Ele veio como a maior contratação da história do Flamengo, naquele momento, óbvio, e não conseguiu, na minha visão, enxergando a carreira do Vitinho com a camisa do Flamengo, por mais que ele tenha conquistado todos os títulos, é uma passagem que ele frustrou o torcedor. Esperava-se mais do Vitinho, por mais que também fosse exagerada, eu esperava ver mais futebol do Vitinho. Ô, Pedrosa e Venê, se a gente olhar bem, alguns jogadores... vamos lá. Michael. Olha o Chininho ali, ó. Assiste a gente todo dia. Dá um beijo pra ele. A gente tá ali, esperando você aqui, Chininho, pra cantar. E também pra dar opinião, porque ele fica no Instagram. Não, ele gosta, ele pênalti. debate com a gente. Ô, Venê, conta pra gente aí, manda no Instagram aí do Pedrosa o que você achou da saída do Vitinho, ô Chininho. O Príncipe. Ô, Venê, fala pra mim uma coisa. Alguns jogadores, em algum momento, não aconteceram no Flamengo, aí vem um treinador e resgata aquele personagem. Vamos lá. O Lázaro cresceu muito com o Paulo Souza. O Vitor Hugo, o João Gomes. Eles cresceram muito com o treinador. O Arão cresceu muito com o Jesus. Enfim, o Vitinho, ele cresceu com quem? Eu não vejo que ele fala assim, teve essa fase aqui com esse treinador que o Vitinho arrebentou. Fernanda, sabe quando ele cresceu? Anos? Sabe quando ele cresceu? Quando o Flamengo entrava em campo sem a presença de torcida por causa da pandemia. Você lembra disso? 2020. Quando ele não tinha a pressão dos torcedores. O Vitinho é um jogador que sente pressão. E isso não é... Talvez, eu não estou criticando o Vitinho, porque vários jogadores sentem pressão. Mas o melhor momento do Vitinho com a camisa do Flamengo foi quando não tinha a presença dos torcedores nas arquibancadas. Foi o melhor momento dele. E eu vou ser bem sincero, é uma passagem do Vitinho pelo Flamengo que eu considero decepcionante. Esperava muito do Vitinho, mas muito mesmo. Ele chegou com... Gente, ele chegou para substituir o Vinícius Júnior em 2018. Longe de ser o Vinícius Júnior em 2018, longe de ser o jogador que todo mundo esperou. Não vai deixar a menor saudade. E eu fico muito tranquilo em falar isso, porque eu sempre defendi o Vitinho. Sempre falei assim, em determinado momento ele vai render. Não vai deixar saudade nenhuma, só que, eu acho. Antes mesmo de começar a temporada, eu falei, o melhor para o Vitinho, e muito mais para o Vitinho que para o Flamengo, seria mudar de ares. Ele até demorou em fazer isso. E que seja feliz na Arábia Saudita. Ele estava como terceiro reserva. É isso, porque é um jogador que merece, um jogador, cara, incrível, educado, sempre tratou a imprensa bem. Isso é verdade. Assim, não tem como, torcedor do Flamengo, eu vi muita gente falando assim, eu quero você longe. Não pense assim, de verdade. O Vitinho tentou. Isso a gente não pode negar. Ele tentou, mas infelizmente não conseguiu. Ele teve um momento agora que o Flamengo vive uma experiência de ter 2 times em campo. E isso dá a oportunidade para você gerar bem o elenco. E ele foi o único personagem no time B que não aconteceu. Vamos